Fala, investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e hoje eu vou responder a sua dúvida, as dúvidas que vocês me deixaram lá no Instagram na caixinha de pergunta. São essas dúvidas aqui que eu vou deixar na tela. Caso você ainda não me siga no Instagram, segue lá que eu sempre deixo caixa de pergunta para você deixar as dúvidas, eu respondo algumas lá e outras aqui no YouTube. A primeira pergunta é do José Pepe: qual a melhor estratégia para períodos de baixa? Com opções: compra de puts, trava de baixa e pontinhos aí. José, qual que é a melhor estratégia? Se você se posicionar antes da baixa com as puts, se você tiver comprado puts antes do mercado cair, você consegue pagar barato nelas. Enquanto o mercado cai, você consegue ganhar uma bolada legal. Então, a compra a seco de puts antes da baixa é muito interessante. Depois da baixa, você consegue continuar ganhando, só que essas opções vão estar mais caras, porque a volatilidade vai estar mais alta e porque o mercado está caindo. Logo, existe uma expectativa de que as puts sejam mais úteis, então elas encarecem. Então, nesse caso, depois que o mercado já caiu bastante e as opções estão caras, uma opção muito legal são as travas de baixa. Tanto a trava de baixa com call, tanto a trava de baixa com put. As duas operações funcionam muito bem. Por que a trava, no ambiente de volatilidade alta, ela funciona bem? Porque você vai operar a diferença de preço de duas opções. Então, você consegue neutralizar um pouco essa situação da volatilidade que está alta. Então, você consegue ganhar bem mesmo com a queda. E se a volatilidade cair, você não sofre tanto. Se você fazer uma trava de baixa com call, contanto que a sua operação continue fora do dinheiro, a volatilidade diminuir, você tem lucro. Então, você vai utilizar cada operação com uma ideia diferente, com um perfil diferente. A ideia da compra a seco vai ser para você ganhar volatilidade, para você se posicionar antes do mercado cair. Já as operações de trava funcionam bem durante e você consegue fazer uma trava com direcional para baixo, se aproveitando da queda da volatilidade também, para o cenário em que essa ação pare de cair. Essas duas operações que você citou são ótimas alternativas, utilizando elas de maneira inteligente. Agora a pergunta do Fernando: agora é um bom momento para fazer strangle ou uma trava? Agora é um bom momento para fazer qualquer uma das duas operações, porque elas não se excluem, você consegue lucrar com as duas operações. E se você ainda não sabe da minha estratégia, vou deixar o vídeo aqui no card, aqui na descrição, eu explico como que funciona toda a minha estratégia. E na parte mais especulativa, onde eu faço essas operações que tem um risco e um retorno maior, um retorno grande, eu utilizo uma combinação de travas e strangles ao mesmo tempo. Eu faço os dois tipos de operação ao mesmo tempo. Atualmente, por exemplo, eu estou montado em um strangle e eu também tenho travas montadas. Então, nenhuma das duas operações exclui a outra. Então, se você conseguir bons preços, você pode fechar um strangle sim, e você pode fechar uma trava de alta também. A questão da trava de alta vai ser a questão do direcional. A nossa bolsa está caindo no curto, médio prazo, ela está numa tendência de queda. Então aí você tem que analisar e ver o que é viável, ou então escolher legal o prazo da sua trava de alta. Eu posso dar o meu exemplo, que eu tenho trava de alta, mas eu utilizo vencimentos maiores do que o pessoal costuma utilizar. Então toma cuidado com os vencimentos para que você tenha tempo suficiente para o mercado voltar a subir e você conseguir pegar então essa alta. Agora a dúvida do André: qual robô você indica para iniciantes? Hoje eu utilizo para ajudar eu montar minhas operações o Profit. Existem robôs, principalmente investidor institucional, que faz várias coisas, desde montar a operação, gerenciar o seu financeiro, desmontar a sua operação. Eu acredito que você esteja falando os robôs que ajudam a gente a montar operações estruturadas. Nesse caso, eu utilizo atualmente muito o Profit. O PNT também funciona muito bem, eu utilizei ele bastante e também aprovo caso você queira utilizar. Agora a dúvida do Diogo: qual o custo para transferir a custódia de uma corretora para outra e quanto tempo leva? A transferência de custódia é grátis, ela é normatizada pela CVM para ser um procedimento gratuito e ela é feita para durar 2 dias, para demorar no máximo 2 dias. Esse tempo é contado a partir do momento que você envia os documentos certos para sua corretora que atualmente está com a sua custódia. Então, você está com suas ações na corretora
Y, então você envia seus documentos para essa corretora Y. A partir do momento que eles receberam esses documentos, eles têm 2 dias úteis para fazer o procedimento todo de transferência de custódia. A pergunta do Bruno: o problema econômico do Brasil poderia ser resolvido se não houvesse tantas intervenções. A gente tem no Brasil muita gente querendo trabalhar, que está disposto a produzir, só que tudo é muito difícil. Esse é o principal entrave para o Brasil deslanchar. Hoje, se você vê que falta saneamento básico, você fala, eu vou juntar uma grana com uma galera e vou resolver o problema desse pessoal, vou prestar um serviço e fazer um saneamento básico sensacional para aquela comunidade que não tem. Você não pode, você é proibido. Se você fizer isso, você vai levar multa e pode ser preso. Você não pode resolver uma série de problemas porque é regulamentado, você tem que seguir alguma regra ou pagar alguma fortuna de imposto ou alguma coisa do tipo. Existe uma série de problemas para serem resolvidos, a gente tem as pessoas para resolver esses problemas, só que a gente tem muitos entraves. É difícil você fazer qualquer coisa, mesmo que sua intenção seja boa. A maior solução para o problema econômico do Brasil é tirar os entraves, facilitar. Você quer resolver um problema, resolva. Depois a gente discute se você tem que fazer uma coisa ou outra, se você tem que se adequar. Aqui não, aqui é você se adequa a Deus e o mundo e depois quando você termina de se adequar, já acabou o dinheiro, você quebrou. É mais ou menos assim a realidade. Outra pergunta interessante do Bruno é: o maior problema das opções é... Eu acredito que o maior problema é a curva de aprendizado. Você demanda uma quantidade bem maior de aprendizado do que simplesmente você ir lá e comprar uma ação, que é só comprar um pedaço de um negócio e esse negócio tem que ir bem. Se bem, no longo prazo você ganha dinheiro, você tem um resultado bem melhor do que da renda fixa, e caso a empresa vá mal, provavelmente você não vai ter um desempenho muito bom nessa compra que você fez. Então o maior problema das opções é esse, que não é o mercado de algo concreto. O mercado de opções é o mercado de risco, não é que ele tem risco, é que ele negocia risco. E risco e segurança é uma coisa abstrata, muito mais difícil das pessoas assimilarem. Então, eu acredito que o maior problema das opções é esse, as pessoas conseguirem entender e assimilar toda essa abstração que é negociar risco e segurança. Agora a pergunta de outro Bruno, Bruno.telho: é preciso ter conta em banco americano para tirar dinheiro da Tasteworks? Obrigado. Então, Bruno, não precisa, você consegue trazer seu dinheiro através de remessa também. Você não precisa mandar sua grana para um banco americano, você consegue fazer uma remessa internacional e receber no seu banco brasileiro normalmente, de maneira parecida como você enviou esse dinheiro. Agora a pergunta do K. César: opções de longo prazo, até que valor compensa comprar? Eu costumo utilizar o seguinte raciocínio: se você vende opções, você tem noção de quantos por cento aquela call da venda coberta tem que servir para você. Por exemplo, uma call delta 30, uma call 10% fora do dinheiro, ela tem que render pelo menos para você 1,5%, 2,5% ao mês, dependendo do ativo, 3%, 3,5% ao mês. Então você tem que ter uma noção de quanto que essa opção vale para você caso você fosse vender. Agora faz o exercício contrário. Vê a questão da porcentagem e multiplica pelos meses. Se a sua opção dá 2% no primeiro mês, no segundo mês provavelmente ela vai dar um pouco menos. Então o raciocínio é o seguinte: vamos supor que a venda coberta de call dessa opção dê 2% no primeiro mês. Então a gente vai pagar, começar a oferecer por essa opção longa 2% pelo primeiro mês e 1% pelos meses seguintes. Se for 6 meses, então a gente vai pegar o primeiro mês 2%, os outros 5 meses 1% cada. Então vai dar 7% do preço do ativo. Então a gente vai pegar lá essa opção fora do dinheiro, a gente vai ofertar 7% do preço do ativo nessa opção, seguindo o parâmetro da venda coberta. Uma venda coberta 10% fora do dinheiro, por exemplo. A gente vai oferecer, na compra dessa call, 10% fora do dinheiro, a gente vai oferecer 7% do valor do ativo e ver se executa. Esse é um valor razoável para a gente. O que você tem que ver se vale a pena ou não também é o seguinte: quanto que você acha que essa ação pode chegar no caso do movimento dessa ação? Vamos supor numa alta. A ação está 20, ela pode chegar em 25. Se chegar em 25, quanto que você vai ter de ganho se você pagar esse valor na opção? Ou se pagar algum outro valor? Você tem que fazer as contas, porque tem que compensar. Se você faz as contas e vê,
se chegar nesse ponto eu vou ter 500% de lucro, beleza, é uma porcentagem bacana, você analisa se você está satisfeito ou não. Ou vamos supor, vai dar 200% de lucro. Você analisa se para você correr esse risco, 200% é um valor legal. Se for dar lá, vai dar 40% de lucro. Você faz a mesma coisa, analisa, 40% é um valor razoável para você? Você tem que ver esse ponto também, que se der certo, o seu ganho vai ter valido a pena correr esse risco. É algo que você tem que calcular e pensar. Eu costumo fazer esse cálculo e projetar ganhos ali de 500%, dependendo de quão fora do dinheiro, eu busco um ganho de 1000%. Então depende muito do que você quer e do que você aceita como objetivo, como resultado dessa operação, caso ela tenha atingido o objetivo. Por fim, a pergunta do Ronaldo, se vender call ATM para ganhar taxa e ser exercida é uma boa? Era a operação que eu fazia lá no começo, é a operação de taxa, fazer a venda coberta só para ganhar a taxinha do mês, ser exercido e sair fora da ação. É uma operação que se você for comparar, se você for estudar, vai ver que ela vai se sair pior do que fazer a venda coberta fora do dinheiro. Existe a comparação que eu já falei uma série de vezes, na Bolsa de Chicago, e também existe um TCC, se eu não me engano, comparando 8 anos de Petrobras. Qual das vendas cobertas se saiu melhor? A venda coberta fora do dinheiro se saiu melhor do que a venda coberta no dinheiro ou venda coberta dentro do dinheiro, e melhor até que o simples buy and hold. Então vender call ATM é uma alternativa, mas se você fizer a venda de call OTM fora do dinheiro, é uma alternativa melhor e você vai ter um resultado financeiro no médio e no longo prazo maior. Investidor, você tem mais alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, ou melhor, me segue lá no Instagram e me manda lá, que eu sempre tenho caixa de perguntas para vocês mandarem e eu responder a dúvida de vocês. Lá é até mais fácil, que dá pra gente tirar e colocar aqui no vídeo do YouTube, dá pra gente responder por lá mesmo. Então me segue lá no Instagram que eu respondo as caixinhas de pergunta. Por fim, eu vou pedir pra você clicar em gostei, que ajuda muito o canal a crescer, ajuda as pessoas que estão procurando esse conteúdo a encontrar. E se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala de investimentos e principalmente sobre opções. A gente libera vídeos domingo, terça e quinta. É só se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações que você fica sabendo quando a gente liberar vídeos novos. Meu amigo investidor, muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.